Na sociedade, as pessoas te julgam pelo que você tem. Hoje o céu está aqui para dizer: não tente ter o que os outros têm, fazer o que os outros fazem, ir aonde os outros vão. Tente ser o que eu te chamei para ser, porque eu não estou te chamando por aquilo que você tem, eu estou te chamando por quem eu vejo que você é quando eu olho para você, meu filho. Olha para mim, gente. A maior dificuldade da vida humana não é chegar aonde os outros chegaram, é saber aonde Deus quer que eu chegue. Se identificar comigo não é difícil. Olhar para alguém pregando, olhar para alguém que tem uma voz bonita cantando e dizer: quero cantar assim, ou quero pregar assim, seja lá quem for, não é difícil. Difícil é conseguir se olhar para o espelho e se identificar com o que vê. É conseguir olhar para o espelho e dizer: eu vejo alguém aqui, a imagem e semelhança de Deus, alguém que tem um propósito, que se chama pelo próprio nome. A guerra da vida não é para chegar onde você chegou. A guerra da vida é saber se eu estou onde eu deveria estar. Gente, para de soltar essa fumaça que daqui a pouco eu vou me esconder atrás dessa nuvem. Daqui a pouco vai ficar tão sólida que eu vou flutuar sobre ela. Segura ela só um pouquinho, que eu já estou tão no sobrenatural que tem hora que eu já não sei se isso aqui é realidade, o que é. Tá forte demais. Olha isso. Maria não tem nada, mas ela tem o que muita gente que tem ainda não tem. O que é bem resolvida. Maria não tem nada, mas sabe quem é? Rapaz, coisa linda é quando você vê alguém que não precisa se sentir seguro naquilo que tem, porque se sabe quem se é. Olha isso. Então quando ela pensa em fazer o que todos nós pensamos em fazer, o quê? O que fazer? O que fazer para ser? O que fazer para chegar? O que fazer para que isto aconteça? Aí começam as perturbações da nossa cabeça, porque a gente começa a querer fazer coisa que nunca fez antes da palavra se manifestar. Aí começa a carregar um fardo que nunca carregou antes, e agora mesmo que não vai carregar depois, porque não tem prática. Tu não jejuava metade do que deseja jejuar agora. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, só estou dizendo que a sua motivação não é agora se inventar um novo eu, porque recebeu uma palavra que Deus te disse e você não sabia. Não é o que você tinha, e vou além. Não é o quanto você é capaz de fazer, mas é o quanto você é capaz de sustentar quem você é. Enquanto a dúvida de Maria, ou a colocação que expressa a sua situação nessa frase, revela o que há em cada um de nós, depois que recebemos uma palavra, é colocada nesse texto, a gente percebe que acha que o passaporte para receber o que Deus disse que vai fazer é se a gente fizer. Só que aí ele chega para Maria agora diante disso e revela. A gente percebe isso. Quando ele diz descerá, ele está dizendo quem vai fazer é o Espírito Santo. Ele está dizendo quem vai mover é o Espírito Santo. Quem vai encher o Espírito Santo. Mas eu não conheço homem algum. Não precisa conhecer, você já conheceu o Espírito Santo. Eu vou te apresentar o Espírito Santo. Eu vou falar bem rasgado porque tem gente em casa precisando ouvir isso. Mas eu não tenho contatinho com A, eu não tenho contatinho com B, eu não estou na network do fulano, eu não estou assentado ao redor da mesa de ciclano. O Senhor está dizendo, nem o contatinho A, nem o contatinho B, nem o contatinho C, não é a network X, nem a agenda Y, nem o convite VIP do fulano. Deus trouxe gente hoje aqui para ouvir esta palavra e dizer, vou te apresentar o Espírito Santo, e você vai ver que Ele é o suficiente para fazer aquilo que o homem não faz, aquilo que a empresa não faz, aquilo que ninguém pode fazer. Maria, estou traduzindo profeticamente para você receber. Maria, escute, diante dessa revelação,
Eu não quero que você faça, eu só quero que você continue sendo. Agora vamos lá. O que Maria era? Camila era pobre, era. Camila, ela era certamente humilde, certamente. Mas o que faz Deus cumprir uma palavra na minha vida é o quanto a minha vida tem lugar para essa palavra. E o que a palavra dizia sobre o cumprimento é que ele se daria na vida de uma moça que deveria ser, está prestes a noivar. Pelo visto vai ter que alterar a data do casamento. Porque para viver o que Deus quer que ela viva, ela precisa continuar sendo. Sendo o quê? E é agora que vem o que Deus quer falar a muitos aqui. Você quer viver o que ninguém vive, fazendo o que todo mundo faz? Eu disse que quando o anjo Gabriel visitou Maria com a mensagem de Jesus Cristo, deu para ela o direito, irmãos, de viver algo que era o quê? Qual foi a palavra que eu usei aqui no início? Quem lembra? Qual é a palavra? Algo que ninguém nunca viveu antes e algo que ninguém nunca viverá depois. Isso é... Só que o texto diz que se ela não deveria fazer nada, isso dependeria então que ela continuasse sendo, porque a palavra era que a virgem conceberia. Então entenda, não é porque Deus está dizendo que você não tem que fazer nada, que isso não significa que você não terá que lutar. Que isso não significa que haverão guerras e desafios. Gente, eu não afirmo que a Bíblia não afirma, mas se o texto diz que ela estava próxima, porém antes de coabitar com José, o texto está afirmando que ela era virgem, ok. Só que o que o texto estava dizendo é que em breve ela iria contrair núpcias com José. Só que eu não sei se esse em breve era 3 meses, 6 meses. O que eu sei é uma coisa: daquele dia, a cabo de 9 meses, Maria não iria poder ter relações com José. Quem está entendendo, diga amém. Significa que às vezes, e certamente a gente sabe que foi isso que aconteceu, ela casou com ele, mas teve relações com ele? No período de 9 meses teve relação com ele? Bora, gente, teve relação com ele? Porque é quando você entra no teu direito, mas abre mão do teu direito para viver a vontade de Deus na tua vida. Ela precisava continuar sendo, mesmo depois de casada. Quando você recebe uma palavra de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua empresa, teu ministério, sobre teus negócios, tuas finanças, Deus está dizendo: outras portas se abrirão e você atravessará por elas. Mas enquanto eu não cumprir aquilo que eu falei, continue sendo. Estabeleça os critérios. Respeite. Ah, mas todo mundo faz. Foi todo mundo que Gabriel foi visitar? É todo mundo? Jesus Cristo agora tem um monte de irmão? Tem nessa situação? Tem? Não. Porque o Espírito desceu sobre quem? Sobre quem? E sobre que condição a moça precisava ser? Deus está dizendo: não quebra a condição antes de eu... Agora vamos aplicar para a nossa vida? Porque eu não estou falando de virgindade, mas estou falando de santidade. Quanta gente que enquanto não recebe é santo, depois que recebe, profano. Só que Deus está dizendo: quando eu apareci para você, Deus está falando assim porque é com alguém específico. Quando eu apareci para você, você não vivia como vivem os iguais, também não vivia como vivem os diferentes, também não vivia como vivem os indiferentes. Você vivia como você. Vivia num relacionamento único entre você e Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: continue sendo quem eu te chamei para ser, não importa o que aconteça. Maria começa a gerar, e o texto diz que José era justo e não queria infamar. E agora ela vai viver o que só tem peito para viver o inédito passa. Porque, irmão, falar de inédito num culto, é mole. A gente levanta a mão e diz: inédito? Uau, glória a Deus.
Agora vive o inédito na empresa com uma ideia que ninguém nunca teve. Vive o inédito de um propósito que ninguém nunca fez. Eu me lembro quando surgiram os primeiros propósitos de barba, de rapar cabelo, que nego ouvia de doido, mas depois que tinha de vitória e um monte de gente começou a fazer. Vive o inédito na sociedade. E você vai ver também gente falar para você coisa que nunca disse para ninguém. Porque viver o inédito numa atmosfera sobrenatural, é fácil. Difícil é aceitar os desafios de continuar gerando o que Deus quer que eu gere. Quando ninguém acredita que aquilo que eu estou carregando é do Espírito Santo. Olha isso, gente. José era justo. O que é isso? Gente boa, íntegro, honesto, temente a Deus. Só que no coração dele ele intenta o quê? Vou deixar Maria. Por quê? Por quê? Porque a história dela é muito doida. Agora sabe o que me espanta? O texto diz que José era da casa de Davi. Se ele é da casa de Davi, ele conhece a profecia de Isaías, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? E ele sabe que a profecia dizia que quem ia gerar era quem? Era quem? Era quem? Uma virgem. E ele sabia que até o presente momento na concepção dele, Maria era, tanto que ele escolheu ela, porque dentre muitos critérios ela tinha este de ser virgem. Mas quando ela diz, ou quando aponta que a gravidez é do Espírito Santo, e que a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da alva, a rosa de Saron, o alfa, o ômega, está na barriga dela. Como é que pode isso tudo estar em Nazaré? Como é que pode isso tudo estar aqui na favela? Não, eu não estou julgando José. Eu estou falando sobre como agem os Josés que estão à nossa volta. Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Sabe o que eu percebo quando vejo José querendo deixar Maria por não entender que o que nela é gerado é do Espírito Santo? Não é descrer da profecia. Presta atenção. José não desacredita que Deus fala. José não é incrédulo de que a profecia é verdadeira. José sabe de cor, como qualquer judeu de 7 anos, a profecia de Isaías. José tem tudo na cabeça. Ele crê que Deus faz, ele crê que Deus pode, ele crê que Deus é, ele crê que Deus tem. Ele só não crê na vida de Maria. Sabe o que ele está dizendo? Muita gente que está do nosso lado não duvida que Deus faz, só duvida que vai fazer com a gente. Deus levanta um profeta aqui e diz, um exemplo: hoje vou levantar alguém aqui como nunca antes se levantou nos dias até hoje, e como alguém que jamais repetirá a história nos dias depois. A igreja ferve, mas se amanhã aquele a quem Deus levantou chegar aqui e falar, sou eu, se for igual Maria, se só tiver dinheiro para 2 rolinhas, se for igual Maria e morar onde mora, comer o que come, viver onde vive, a gente não fala na cara, não creio. A gente fala no almoço, por trás. Menino, tu viu o que o fulano falou? Olha para quem está do teu lado e diz, Deus está falando algo muito forte hoje. Dá um conselho e diz, se eu fosse você, eu cria que é comigo. Anavachou. Por quê? Porque você, crendo ou não, não vai haverá aborto do projeto que Deus já colocou em mim. Você, crendo ou não, não haverá desistência daquilo que Deus já colocou em mim. Preste atenção, 2 verdades, levante a mão para receber. A primeira, quando você for cheio do Espírito Santo, você estará habilitado a fazer coisas que outras pessoas nunca fizeram, a viver coisas que outras pessoas nunca viveram. Deus me trouxe aqui e agora eu falo como profeta, você viverá coisas inéditas se aguentar carregar aquilo que Deus liberou. Segunda, a expectativa que as pessoas têm em você
não impedem disso se realizar. Por quê? Porque Deus não está contando com o quanto elas creem em você. Deus apenas está olhando com o quanto você acredita no que Ele te disse, com o quanto você acredita naquilo que Ele te falou. Oh glória, celebre agora essa palavra, reaja a essa palavra, reaja com glória, reaja com aleluia. Levante uma das suas mãos e diga para Ele o quanto você crê. Tem alguma Maria hoje aqui? Tem algum homem aqui com um coração tão crente quanto o de Maria? Para dizer: cumpra-se em mim, cumpra